Estamos aqui reunidos, prontos para aprender, explorar o conhecimento, crescer e surpreender. No canal 7 de Teologia, vamos mergulhar nas águas profundas do saber, sem medo de naufragar. Descobrir os mistérios, desvendar a verdade. Juntos nessa jornada, rumo à evolução. 7 de Teologia, nosso coração em devoção. Paz, meus irmãos, continuando o nosso aprofundamento das nossas lições, da lição Santidade, estamos aqui com o pastor Sérgio. E hoje nós vamos ver a nossa lição de número 8, Santificação e o cuidado com o corpo. Importante lição, porque a santificação ela é interna, mas é óbvio que ela extrapola para o cuidado externo, para o nosso cuidado do corpo. E esta lição é uma lição importantíssima para nós aprofundarmos, porque ou a gente nega o corpo ou a gente cultua o corpo. E nessa lição de hoje nós vamos ver de que a importância do corpo está além do clássico entendimento de sermos templo do Espírito Santo e tal, mas o próprio corpo, na última lição desse trimestre, a gente vai ver da glorificação do corpo, mas o próprio corpo também é algo que o seu dono é o próprio Deus. Então, tema importantíssimo, o valor e o propósito que vão muito além das nossas necessidades físicas e, é claro, nós não podemos negligenciar o corpo em torno de uma falsa espiritualidade e não podemos negar a espiritualidade para com o corpo. O equilíbrio disso é essa lição hoje que nós vamos estar conversando, pastor Sérgio. Tá bom, pastor Lemos. Paz do Senhor a você que nos assiste. Essa é uma lição que nós temos que começar com nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é contundente na sua pergunta. Do texto-chave, não sabeis que o corpo de vocês é santuário. E quando ele está usando a palavra santuário, ele está se referindo exclusivamente ao templo de Jerusalém, mas não o templo completo, com as partes de átrios externos e muros, só a parte interna do santo e do santo dos santos. Então, ele está falando sobre o local aonde Deus habita. E isso é muito complexo, porque como você já falou, vivemos, e quando eu digo vivemos, não é uma característica exclusiva da nossa geração, isso para todas as gerações de seres humanos é válido, mas vivemos sempre no extremo da coisa. Ou nós idolatramos o corpo, e hoje tem muito disso da cultura do corpo, né? O culto ao corpo, ou nós descuidamos, ou seja, saímos do culto no sábado à noite, no domingo à noite, e comemos uma pizza gigante com uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola. E não só descuidar nesse sentido, mas o desprezar também, tipo os indianos, que desprezam muito o corpo e tal. Então, esses dois extremos são diabólicos, né? Sim, sem dúvida, porque essa cultura, por exemplo, do hedonismo, que tende a ser o meio termo da coisa, né? Então, não sofrer, mas ter prazer no corpo, vivenciar o que o corpo oferece no seu melhor. Mas daí negando que nós temos alma e espírito e somos um conjunto único. Nós falamos muito sobre essa questão da tricotomia ou dicotomia, não importa qual é a linha ou a vertente que você siga ou creia. O fato é que no momento da minha e da sua concepção, você passou a ser alma vivente, um ser único. Não dá para fazer uma divisão aqui, corpo, alma, espírito, isso é basicamente didático. Então nós somos um ser integral, eu sou um ser integral e eu preciso ter um cuidado integral porque eu preciso glorificar a Deus. Então santidade em relação ao corpo é um tema que precisa ser conversado. E o interessante do corpo e com esse tema da santidade é a mordomia, certo? Professores, insistam nisso, entende? Sim. Da mordomia do corpo. Por que mordomia do corpo?
Porque a palavra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, vai ser claro isso, de que nós não nos pertencemos. Nós somos uma obra de Deus, nós somos uma realização de Deus, e nós temos o prazer de viver a nossa vida, inclusive com livre-arbítrio, para poder cuidar do corpo, mas, no fundo, nós somos uma propriedade de Deus. Então, essa mordomia do corpo é o meio pelo qual eu vou exercer a propriedade de Deus em santidade. No meu corpo, cuidando do corpo, porque às vezes a pessoa pode achar de que não, a Coca-Cola é ruim, então eu não vou tomar água, não vou tomar líquido. Veja, a gente sai de um extremo para o outro, para cuidar do corpo. E a ideia não é nem o culto e nem o desprezo do corpo. A ideia é a mordomia. Você entender quem é o dono do corpo, que não sou eu, e através de quais princípios eu vou cuidar de algo que foi colocado na minha mão. Isso vai ser o exercício, a expressão e o crescimento da santidade no cuidado do corpo. Agora vamos abordar um tema que talvez não esteja implícito ou explícito aqui na lição, mas vamos falar sobre a situação daquelas pessoas que lhe falta uma parte do corpo, ou que tem uma parte do seu corpo defeituosa. São as pessoas deficientes, necessárias, portadores de cuidados especiais, ou alguém que em dado momento descobriu em si uma doença terminal. Como abordar isso? Como essa pessoa deve viver? Porque ela diz, eu agora estou com um câncer aí generalizado que está me consumindo e eu tenho dias de vida. Como eu devo viver? Há uma tendência, algumas pessoas, a pular da ponte ou do prédio, qualquer coisa parecida, e dizer, não, eu vou encerrar mais rápido. Entra a questão da eutanásia, são assuntos bastante longos que nós não temos tempo para discorrer de todos, mas eu quero trazer assim uma forma bem simplória, mas resumida e dentro da lição, é que nós não somos apenas constituídos de corpo, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. A junção desses três forma o nosso ser integral e isto pertence a Deus. Então, ainda que o meu corpo esteja com dificuldades, ainda que eu já dependa agora de remédios para viver durante o dia, ainda que eu precise de cuidados especiais para locomoção, ou precise ter um enfermeiro ou enfermeira para cuidar de mim no dia a dia, mas ainda assim eu tenho uma alma, eu tenho um espírito que precisam ser alimentados com a presença de Deus. E esse corpo, pastor, defeituoso que eu faço com ele, cuide dele da melhor maneira possível, porque você vai apresentar não esse corpo, você vai apresentar o histórico de como você cuidou desse corpo, porque isto precisa também glorificar a Deus. Até dentro do próprio princípio de que, às vezes, eu não tenho nem as condições eu não tenho condições de mudar o câncer em mim. Sim. Mas como eu vou lidar com o câncer é mais importante do que isso. Sim. Então veja que Jesus, aqui nessa terra, Jesus não negou a dor e Jesus passa pela dor. E Paulo vai dizer, leve, momentânea, a perturbação, o problema agora desse tempo, a expectativa daquilo que será. Mas nesse momento que nós estamos aqui, esse corpo, eu tenho que ter o cuidado dele pelo pertencimento, ele é de Deus, e pelo cuidado dele, pelo que o preenche, que não é o câncer, que não é a enfermidade, que não são as minhas debilidades, é a presença de Deus. Porque o tópico 2.2, só o tema dele é disciplina e autocontrole como expressões de santidade. E aqui talvez esteja a resposta a essa problemática. Disciplina e autocontrole. Mesmo, eu gosto do Dr. Champlin, quando ele está tratando num dos salmos acerca das dificuldades, ele diz que as doenças, os problemas, as dificuldades, as perturbações que nos vêm, fazem parte de uma disciplina
de ensinamentos para a nossa construção. E até a própria morte, ele termina dizendo, como quem diz assim, não, a morte não tem solução. Não, até a morte. A morte é o veículo que nos leva Sim. mais rapidamente para os braços de Deus. Então, não há nada que seja tão negativo que Deus Sim. não possa se utilizar para nos fazer ter disciplina e autocontrole para o nosso crescimento. E eu gostei dessa ênfase, professor, que não está aqui na lição, mas o pastor Sérgio faz uma provocação que eu acho que é pertinente e muito importante. Tá, e a pessoa que tem o corpo com câncer, e a pessoa que amputou perna, e a pessoa que teve problemas, que falta parte do corpo, defeituoso e tal. Veja, nós aqui falamos do corpo como algo que é expressão de Deus. E nós vivemos nesse mundo imperfeito, caído, e mesmo você vai cuidar do seu corpo, mas isso não vai fazer do teu corpo eterno. Você vai cuidar do seu corpo e isso não vai tornar o seu corpo impossível de ficar enfermo, que nem o irmão que tinha o dom, que o pastor Sérgio falou aqui da lição passada. Nós vamos cuidar do corpo e a forma como eu lido com o corpo é mais importante do que o próprio corpo, porque o corpo está sob sentença de Deus, vai ver a morte. Ele tem um prazo de validade. E vai virar pó. Mas por que o mais importante do que o próprio corpo é a forma como eu lido com o corpo? Porque o corpo não é meu. O corpo não é meu. Então, se o corpo não é meu, se o pertencimento meu é ser de Deus, e eu entender de que esse corpo não está aqui, não existe por causa do câncer, e sim para ser templo da glória de Deus, aí então eu consigo avançar e entender Jesus tomando forma humana, Jesus sofrendo a dor, passando pela dor, e mesmo assim glorificando a Deus nesse corpo. Esse é o nosso papel. Professor, eu acho que está aí um tema interessante para você dinamizar essa aula desse domingo. Aliás, se você quiser usar um exemplo assim do nosso dia a dia, o templo onde você está pastor foi reformado. Está sob constante reforma. Não, aliás, agora ele está novo, telhado novo, paredes novas, não chove mais para dentro, né? E vocês se reúnem para glorificar a Deus. O templo que eu estou lá, apesar de ter sido reformado só na minha gestão umas 4 vezes, quando chove forte, pinga em todo lugar, chove para dentro. Mas não é porque o nosso tem mais defeito do que o dele que nós vamos adorar menos do que eles adoram lá. Entendeu? Não é porque já houve tempo em que eu... igreja não é melhor porque o templo é novo, ou o templo é velho, ou não tem nem o que vale espaço físico. É o cuidado que nós damos. Ótimo. E a maneira como nós apresentamos a Deus. Ótimo. Houve tempo em que eu andava de bicicleta, que eu jogava bola, que eu subia em árvore, e hoje eu não faço mais nada disso. Porque o que é isso mesmo? Porque eu já sou um pré-velho. Eu sou um pré-velho, então eu já tenho que ter cuidado, eu não posso mais fazer esse tipo de coisa. Mas não é porque hoje eu não posso fazer mais essas coisas que eu não posso viver uma vida para a glória de Deus, que eu não posso ser alegre nas limitações que a velhice que está chegando, que está batendo, está me dando. Sim, eu tenho limitações, mas eu também tenho algumas qualidades que eu não tinha antes. Eu falo menos bobagem, e quando falo com mais propriedade, com mais saboreio sabedoria, a vida melhor. Saboreio a vida melhor. Então, é saber gerenciar como mordomo de Deus o corpo que nos foi dado é para uma mordomia. E como nós falamos no início da lição, de que nós, na mordomia do corpo, a gente não usa o corpo para o cultuar, então para o que nós usamos o corpo? Aí nós temos o tópico 3, o corpo, nós cuidamos do corpo, temos consciência de pertencimento do corpo a Deus, temos consciência de preenchimento do corpo com a glória de Deus, mas para o quê? Para o serviço. Aqui tem um tópico muito importante, professores, de que o corpo doente, o corpo que nós adoecemos pelas nossas práticas e pela nossa falta de compromisso com o corpo, através de não dorme direito, viciado em mídia digital, não dá uma caminhada, não cuida da sua saúde, da alimentação, eu estou me prejudicando para poder fazer a obra de Deus, para poder servir, inclusive aos meus próximos. Imagina você, eu sou pastor, a gente faz visitação e tal,
e não é 1 ou 2 ou 10, são muitas pessoas que eu conheço de 50, 60 anos e que para levantar da cama tem que ser auxiliado por um filho, tem que ser auxiliado por alguém, porque lá atrás, na sua vida, não cuidou do corpo. Veja, aquilo que era para ser automático, aquilo que era para ser expressão de saúde, hoje eu não consigo mais fazer. Então eu não consigo cuidar dos meus filhos, eu não consigo cuidar daquilo que Deus havia colocado na minha mão. Por quê? Por causa do não cuidar do meu corpo. E aí Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, verso 19, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecesse os vossos membros para escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Baita texto. Então, entra um pouco aí a ideia do determinismo. Se Sem dúvida. Deus determinou para a sua vida, pastor Lemos, que você viva até os 80 anos servindo a sua comunidade, mas hoje você não cuidar da sua saúde e aos 65 você precisar ser cuidado, além de você trazer transtornos que estão à sua volta, você ainda vai deixar de fazer o que Deus preparou para você até os 80 anos. E isso tudo vai ter uma cobrança, naturalmente. Isso nos lembra muito, hoje está muito em voga isso, inclusive, né, na área da saúde, você ter ou viver, experimentar, passar pela terceira idade, pela velhice, mas com independência. Opa. Com independência. Opa. Você conseguir ir no banheiro com independência, Você conseguir tomar banho com independência, com a sua autonomia. O avivalista escocês Robert Murray, ele tem uma frase que eu gosto muito, eu anotei aqui para estar expondo na lição, que é: Deus nos deu um cavalo e uma mensagem, e eu matei o cavalo, já não posso mais levar a mensagem. Uau. Então, veja, tão importante, irmãos, olha que coisa interessante, tão importante quanto o dom, tão importante quanto os talentos que Deus te deu, é a saúde para o teu corpo. Porque sem a saúde para o teu corpo, você não vai conseguir exercer o serviço, aquilo que Deus lhe colocou na mão para fazer. Então, tendo essa ideia, né, do santuário interior, tendo essa ideia de que nós não somos de nós mesmos, nós vamos conseguir sim fazer melhor, mais e plenamente a vida, no realizar a vida com 60, 70, 80 anos, até Deus nos chamar, mais plenos, com consciência, com autonomia, com independência, para poder executar e realizar o nosso chamado, pastor Sérgio. Professor, então a palavra de ordem para esta lição é você trabalhar com os seus alunos o tema responsabilidade. Nós, infelizmente, vemos muitas pessoas jogando a responsabilidade para o outro. A culpa é do governo, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu tio, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho. Gente, pelo amor de Deus, a culpa é só sua. Para sua incompetência, você sempre vai ter uma desculpa. Então, para de dar desculpa para sua incompetência, levanta da cadeira, eu ia dizer uma outra palavra, mas não é legal, levanta da cadeira e vai viver. Responsabilidade, nós termos esse chamado à disciplina do nosso corpo e entender um subtópico ali do texto de Paulo, de que nós não somos de nós mesmos. Preste atenção, professor, porque isso era legal a gente passar para as nossas classes. Nós não somos de nós mesmos, então nós somos dos outros. Nós somos de Deus e na igreja nós somos dos outros. Os outros precisam de nós também. Entende? Os outros precisam, falando de mim, do pastor Lemos, enquanto um professor da escola dominical, os outros precisam de você domingo de manhã na igreja dando a lição. Se você não cuidar da saúde, se você não está cuidando do seu físico, domingo de manhã você vai ligar para o diretor e dizer: olha, não posso ir porque eu estou enfermo. Você não é de você mesmo. Então você tem essa responsabilidade. É por isso que suicídio é pecado. Exato. Porque você não é seu. Isso. É por isso que o pastor Sérgio está falando aqui em responsabilidade, e eu também falo aqui na questão da disciplina,
do que eu não sou de mim mesmo. Eu sou do meu filho, eu sou da minha filha, eu sou da minha esposa, eu sou da igreja. Então, assim, ter essa consciência do nosso corpo, da nossa saúde, para que a gente possa exercitar e bem o nosso chamado para aqueles dos quais nós somos de verdade. E se tudo der errado, Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 15:53, calma, gente, é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, fica tranquilo que aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Amém. É isso? Então, desejamos a você uma excelente aula, um bom encontro nesse domingo. Professor, eu só quero lembrar nos 30 segundos que me restam uma fala de saudosa memória, pastor Valmor Leonel Batista. Ele sempre dizia: eu estou para conhecer um professor que ao longo da semana liga ou visita os seus alunos. Isso é importante. Você, diretor, você, professor da escola dominical, é uma miniatura do seu pastor. Ligue para os seus alunos, visite eles, mande uma mensagem, diga para eles que é importante que eles estejam no próximo domingo na escola dominical. Não deixa só o pastor trabalhar sozinho. Você tem a mordomia do corpo, Deus te chamou para isso, afinal de contas, ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço, até o próximo domingo.